O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão, ao pecado dizer não, só vem, esse mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa Ele te salvar, dessa morte te livrar, e no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão, ao pecado dizer não, só vem, esse mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa Ele libertar, dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Yeah! Oh! Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Vou voar para o céu. Vem também, Ele chamou. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. É isso aí, minha gente. Boa noite, Deus abençoe você. Estamos juntos. Programa PHN. Por hoje, não. Por hoje, eu não vou mais pecar. Estamos juntos nessa noite muito especial, lançando o hino do acampamento PHN 2025. Eu não sei se tem imagens do clipe aí. Será que tem? Marcelo, mostra pra mim aí um pouquinho imagens do clipe do hino do PHN que nós lançamos essa noite. Várias visualizações, graças a Deus. Então, estamos aí, já já a gente consegue ter aí, se Deus quiser, as imagens do hino do PHN, tá bom? Então, boa noite para você, boa noite para toda a nossa equipe que está aqui reunida, grande empenho, um pessoal trabalhando bastante para que, mais uma vez, um testemunho autêntico de mudança, de busca de santidade, chegue aí até você, tá bom? Então, boa noite para a nossa equipe técnica aqui, o pessoal do áudio, o pessoal da iluminação, o pessoal do transporte, o pessoal da central técnica, muita gente no palco hoje, pessoal das mídias sociais, tem bastante gente do departamento de eventos, o pessoal aqui da produção do programa, enfim, muita gente mesmo está aqui nessa noite muito especial para nós aqui do PHN, porque nós trabalhamos muito para poder colocar até você esse hino, sabia? Então, foi muito trabalho, meses de produção para chegar hoje aqui, diante da câmera, e levar para você esse hino, o melhor, tá? Sempre o melhor, da nossa parte, o melhor para você, tá bom? Tá aqui, mostra ali um pouquinho, tá cheio de gente aqui no Rincão do Meu Senhor, uma boa noite. Dá uma boa noite aí, pessoal.
Aê! Dá um oi! Mostra a galera lá, gente, por favor. Aê! Muita gente ali, ó, a galera toda ali. Para quem não sabe, né, toda primeira terça-feira do mês, nós temos uma missa aqui para os jovens, né? Então a galera vem, participa da missa e depois já fica pro programa, tá bom? Boa noite, Deus abençoe todo mundo aí, beleza? Do meu lado esquerdo, banda PHN, que também trabalhou bastante para a conclusão desse hino. Tá ali João Abreu na guitarra, Rafael Esperança na bateria, Cleuber Neves, que está muito bem vestido para a noite de hoje, tá aí no tecladão, e o nosso querido Samuel Ferreira. Ó, com a banda eu ainda vou conversar ao longo do programa e nós vamos falar ainda sobre o clipe, sobre o lançamento, sobre a produção, pós-produção, sobre as gravações, onde foi, tá bom? Tudo isso nós vamos mostrar para você, se Deus nos permitir, tá bom? Se Deus permitir, nós vamos mostrar para você. Boa noite, Padre Edson, sua bênção. Boa noite. Quase que não lembro. A minha voz tá meio robótica nessa noite. Mas novidades, né? Luta, né? Rapaz, graças a Deus saiu este hino do PHN com muita alegria, muita luta, muito combate, porque combate é próprio do cristão. Então, constantemente, nós travamos muitos combates espirituais. E eu acho que isso também nós veremos presente na vida do nosso convidado de hoje, que é o J. Dantas. Então, já foi tanto divulgado. Ele estará aqui conosco e nós vamos entender na vida dele como ele viveu essa experiência de salvação, esperança e agora júbilo, né? Júbilo em ser de Deus, em fazer a vontade de Deus, em caminhar nas realidades do céu e da santidade neste mundo. É isso aí, gente. Olha, o Jota é um cara muito querido. Enfim, ele já é bem conhecido nas mídias sociais, só que aí você vai conhecer um pouquinho mais ele na vida pessoal, né? Na intimidade, ele vai abrir a vida dele. Ele também está ajudando a gente a divulgar o hino do PHN 2025 e ao longo do programa, repito, nós vamos falar do hino, beleza? Bom, vamos receber já o Jota, então, pai? Uma alegria. Vamos fazer assim, então? Então, beleza. Banda, prepara o groove aí, tá certo? Para receber ele, o jovem, cara, gente boa, você vai gostar dele. Chega pra cá a noite de hoje, aqui no palco do Rincão do Meu Senhor, programa PHN. Jota, chega aí, irmão! A galerinha tá rindo aqui. Jota, boa noite, cara. Você foi celebrado. Boa noite, na Jota. Entrada. Beleza, Deus abençoe, irmão. Seja bem-vindo. É uma alegria ter você aqui no palco do Rincão. O Jota, que na verdade estava na terça-feira passada, só que Estava aqui, né, pai? estava escondido lá embaixo, lá onde está a galera. Substituíram você nessa noite, né? É isso aí. Jota, ó, a pergunta que não quer calar, claro. Jota, mas qual que é o seu nome, cara? Oh, é um nome artístico aí, né? Meu nome oficial é Edson Dantas de Oliveira Júnior. Ó, o meu xará aí, ó. Edson Dantas de Oliveira Júnior. Sou xará do padre, é o que pensa. Ah, é Oliveira também? É Oliveira também, Ó, pai. irmão. Aí. Será? Já pensou? Tá certo. Mas aí o Jota nasceu de onde, cara? É a abreviação de Júnior. Antes me chamavam de JR. Aham. Aí tiraram o R, parei de errar. Mentira, parei não. E colocaram o Dantas no lugar. Tá certo, gente. Ó, o Jota é um querido para nós aqui. Nós vamos falar um pouco de tudo, tá, Jota? Nós vamos falar de você, nós vamos falar do clipe, nós vamos falar do PHN, nós vamos falar dessa movimentação dos bastidores, enfim, muita coisa boa que nós vamos falar. Mas vamos começar pelo Jota, né? Aliás, a pessoa é o mais importante, A padre? pessoa, sempre a história da salvação, então. Eu fico imaginando, né? Nós temos um grupo ali de jovens aqui no Rincão para escutar a sua história de salvação, que é o momento em que Deus toca, entra na sua história, molda, reestrutura e reorganiza. Então, todos nós estamos bem ansiosos para ver essa ação de Deus na sua vida. É isso aí. Então, vamos lá. Jota, vamos lá. Para começar, vamos falar um pouquinho da sua infância, tá? Como é que era viver numa família católica não praticante, né? A primeira coisa, né? E como a adoção pela sua bisavó influenciou sua relação com a fé. Olha só, sua bisavó tem um papel aí,
né? Que adoção foi essa? E como assim, católico não praticante? Porque, padre, eu vou falar para o senhor, eu sou rico, o senhor sabia? Não, Eu sou rico não praticante. Esse negócio de católico não praticante, né? Barco. Oh, meu Deus do céu. Mas explica aí, brincadeiras à parte, Jota. Explica pra gente aí, ó. Católico não praticante, explica como é que é isso daí. Essa adoção da sua bisavó e por que ela influenciou na sua fé. Eu acho que o católico não praticante, ele se enquadra também ali na mesma configuração do católico do IBGE. Yes. Que é católico quando alguém pergunta, né? Então, eu tinha essa fase, assim, tinha essa dificuldade na minha família de enxergá-los como esses católicos não praticantes. Só que eu me considerava normal também como eles, né? Vivia ali, às vezes, a fé na Santa Missa. Mas aí a minha bisavó, que como você tinha citado, ela que me adotou, quando eu tinha 3 meses de idade, eu fui para Paulo Afonso só nascer. Eu nasci em Paulo Afonso, na Bahia, e daí fui adotado pela minha avó e pela minha tia. Adotado que você diz você foi morar com a sua avó. Isso, fui adotado dentro da minha própria família. Entendi. Minha mãe não teve condições de me criar, e aí me entregou para que elas criassem. Aí eu vim de Paulo Afonso para Maceió, para Alagoas, e comecei a morar lá. E me encontrava nessa configuração dos católicos que só quando perguntavam assim, você segue alguma religião? Aí sim, sou católico. Não tinha o que falar, às vezes falava católico, melhor que falar outra coisa, né? Aí era essa configuração dentro da minha família. Tá certo. E você fala, né, na sua história ali, de certa dualidade na fé, né? Então vamos entender um pouco como que aconteceu isso. Então como foi conciliar, assim, depois na sua história, né, uma vida assim um pouco mais, vamos usar a palavra baderneira, não sei, Então. festas, talvez vícios também, e ao mesmo tempo participar ali da Santa Missa nos domingos, eu imagino, por conta da influência da avó também. Como que é essa realidade e como que talvez tenha algum jovem que acompanha, esteja vivendo isso também, que dica você já daria para eles? Eu digo assim, que eu vivi essa dualidade, eu considero essa dualidade também como um católico não praticante. Porque eu ia vivendo a minha fé, eu ia seguindo tudo aquilo que eu acreditava na minha vida, como normal. Então aí no meu ensino médio foi que eu fui conhecendo as coisas, fui me aventurando com algumas amizades. E nessas aventuras eu conheci o álcool, conheci a bebida, conheci as coisas que não me aproximavam mais de Deus. Mas como era normal para aquelas pessoas no contexto que eu estava inserido, para mim era tranquilo. E aí essa dualidade se dava por quê? No sábado era show, era bebida, era tudo aquilo, era bebida também nos intervalos da escola, uma sexualidade também desregrada. Mas aí quando chegava no domingo eu ia para a missa. E comungava? Comungava. O pior era isso, porque eu não sabia do meu pecado mortal. Eu não vou dizer que foi uma falha da minha catequista, porque ela era incrível. É o 8º sacramento, que é a ignorância, né? Então salva muitos. Tava nisso aí. É bom o Jota ter sido sincero desse jeito, porque aí eu vou perguntar uma coisa pro senhor. Pergunte. Catequese ao vivo no programa PHN com o padre Edson Oliveira. Vai me confessar. Ô, padre, Que não pode. olha, tá lá a pessoa tá lá, puxa, tô na missa, tô afastado faz um tempo, é certo comungar? Não é certo comungar? A pessoa comunga e confessa depois? Ou, deixa pra lá, Deus me entende como eu sou, não é por isso que eu não vou comungar e comunga do mesmo jeito. Qual é a postura correta dentro de uma missa para que se chegue até a comunhão? Vou comungar. O que é o correto, padre, afinal? Olha, então vamos entender primeiramente duas situações, né? Então essa situação primeira de um afastamento voluntário, então eu não vou à Santa Missa, faltei 10.000 missas de domingo e aí eu vou depois participar e comungar? Então, logicamente, não. Então, a resposta é não comungue. Agora, vamos falar para pessoas que já têm certa caminhada. Vamos supor assim, ela estava saindo para a Santa Missa e aconteceu, de repente, uma tempestade. Ela foi para a Santa Missa, acabou chegando um pouquinho ali atrasada, já no meio das leituras e tal. Essa pessoa comunga ou não? Aí ela fica pensando, né? Comunga. Então, essa pessoa, ela comunga e faz o propósito depois de procurar um padre o mais rápido possível, de comungar. Se tem alguma situação assim também de pecado venial ali, que a pessoa consegue confessar depois, então é aconselhável que comungue, pessoa que tem vida de fé. Agora, aqueles que já estavam afastados, né, o tempo todo, né? Assim, o ideal é
não comungar. No caso do Jota, do que ele partilhou aqui, é uma outra situação, porque não deixa de ser pecado, mas atenua, ou seja, diminui a sua responsabilidade, porque você estava em certa ignorância, né? Não era uma ignorância invencível, né? Porque você teria a possibilidade de saber, até porque você foi catequizado, mas era uma forma de ignorância também, né? Na dúvida, vai participar da missa. Pense, quanto tempo que eu não confesso? Porque comunhão e confissão precisam caminhar juntos, né? A gente precisa estar o mais preparado possível. Perfeito ninguém vai estar, mas o mais preparado possível, com o coração aberto para, de fato, receber Jesus, né? Então, fica a dica para você aí. Não comunga de qualquer jeito, não, tá? Porque está escrito na palavra, né? Quem comunga em pecado mortal, comunga a sua própria condenação. Então, precisa, sim, ter uma responsabilidade ao comungar. Lembrando que nós estamos falando para católicos. Isso. Tá? Batizados. Tá ok? Pessoas que fizeram a primeira Eucaristia. Então, tem esses requisitos? Aí você pode comungar. Agora, não é católico, não batizou, não fez primeira comunhão. Então, a primeira dica do Jota já, né? Sem falar, mas então, assim, se está numa vida dupla, não comungue, não é isso? E é engraçado porque, quando fala sobre isso de catequese, eu esqueci até de pontuar para vocês. Mas acho que eu fui o primeiro católico a ser reprovado na primeira Eucaristia. É mesmo. Porque quando eu comecei a fazer a primeira vez, eu faltava muito. Então, isso de viver numa família não praticante não influenciava para que eu tivesse presente ali todos os sábados na catequese. Aí chegou o dia da primeira Eucaristia, eu sabia qual era o dia, peguei a roupa do meu primo emprestada, minha tia me emprestou a roupa dele, subi a ladeira, era uma ladeira lá onde eu morava, cheguei lá, a irmã falou, você não vai fazer não, viu? Aí eu voltei. Eu disse, rapaz, eu só queria receber Jesus, mas não tinha me preparado direito, né? Aí eu fui o primeiro reprovado, eu acho, na catequese. Reprovado por falta, né? Meu Deus do céu. Ó, o Jota, outra coisa que você falou, quando você escreveu para nós aqui, você mencionou um termo muito interessante, anestesia na fé. Esse termo, anestesia na fé. O que significa para você ter sentido isso e, detalhe, sem sentir culpa? Como é que é isso, cara? O que é isso, anestesia na fé? Eu não lembro o termo correto que o padre usou no dia que eu fui confessar. Ele falava sobre um efeito da aranha. Que a aranha, ela causa um efeito que você começa a fazer as coisas e não sentir o peso daquilo. Eu não lembro a palavra correta a se usar. Mas eu classifiquei como essa anestesia, porque eu continuava a minha vida na dualidade. Eu usei esse termo depois da minha experiência com Deus, que eu tive uma experiência com Deus em 2017. E daí eu voltei para tudo aquilo que eu fazia antes. E aí quando eu considero anestesia, porque eu sabia a verdade, eu sabia o que eu precisava seguir, eu sabia o que eu precisava fazer enquanto católico, enquanto cristão que teve um encontro pessoal com Deus. Mas eu continuava vivendo aquela outra parte da dualidade, que às vezes parece ser muito fácil largar. Mas eu vivia essa dificuldade, eu considerava como anestesia na fé. Que eu continuava pecando, eu continuava indo à Santa Missa, mas para mim não tinha peso. Ou seja, você teve uma primeira experiência, Isso. mas retrocedeu. Isso. E aí a consciência ficou meio laxa. Seria É mais onde eu ou menos acredito isso. que entrou essa anestesia, porque Certo. é como se o peso, a culpa do pecado não dominasse tanto. Eu não Entendi. conseguisse sentir esse peso do pecado. E qual foi o momento em que você percebeu que algo precisava mudar? Então aí você já vai dizer para nós como foi seu encontro pessoal, assim, todos os detalhes. Eu tive em 2017, foi lá no Shalom. Eu conheci assim repentinamente a comunidade. Eu fui para Shalom da Paz, que é no final do ano. Eles fazem a virada adorando. Foi uma experiência muito boa. E daí eu fui convidado para ir para o acampamento, né? Eu disse, acampamento, vai ter um monte de jovem, vai ser muito legal, eu vou. Lá em Maceió mesmo. Fui lá em Maceió. E daí lá nesse acampamento, que teve todo aquele momento, aquela preparação querigmática, mostrando o primeiro amor de Deus, aí teve a efusão no Espírito Santo. E aí eu estranhei, né? Porque veio uma pessoa rezar por mim, falava da minha vida, sem me conhecer, e aquele negócio lá, no meu ouvido. E ali eu tive uma experiência com Deus, porque eu via claramente o Senhor me pedindo para repousar. Eu aprendi lá que o repouso é como se fosse essa anestesia geral que eu precisei tomar naquela época, embora tenha ficado anestesiado de novo. É como se fosse uma anestesia geral, que quando a gente precisa fazer uma cirurgia muito grande, nós tomamos essa anestesia geral. Para Deus Mas cuidar de tudo, né? No caso da minha alma, naquele tempo, precisava dessa anestesia, desse repouso, para que Deus fizesse a obra dele ali na minha vida. E ali foi onde eu tive esse encontro pessoal e significativo com Deus. Por que esse segundo encontro pessoal foi
mais significativo do que aquele primeiro? Você consegue definir, Jota? Ó, o segundo tem a ver com o PHN. O primeiro foi esse do Shalom, que eu tomei essa anestesia do repouso, mas depois eu tomei anestesia para voltar para o pecado, né? Uhum. Mas Deus trabalhou na minha vida novamente, depois através do PHN no ano passado. No ano passado, cara. Foi no ano passado. Cara, que interessante. Olha, gente, nós vamos continuar, claro, conversando com o Jota aqui, mas já fica o convite para você que não sabe o que é PHN. Tá passando aí na TV. O que é esse negócio de PHN? O PHN é um método de busca de santidade. O PHN é uma abreviação, tá? É uma sigla que significa por hoje não. Por hoje não o quê? Por hoje eu não vou mais pecar. É o primeiro passo para uma busca de santidade. Depois desse passo, que é uma decisão, você começa a querer viver e a buscar viver em estado de graça, que é o que nós falamos: comunhão, confissão, busca dos sacramentos, vida de oração, tudo isso num dinamismo diário, tá? E vivendo em estado de graça, você busca viver uma vida de virtudes, que é o oposto do vício. Você vai buscar vencer cada um dos vícios colocando virtude, exercitando virtude no lugar. Então, esse passo a passo, ele é exercitado na vida da gente e nós temos um encontro anual. Todos os anos reúne muita gente que está buscando a santidade, tá bom? Apesar de algumas pessoas achar que é retrógrado, mas só que nós estamos reunindo nesse ano 500 mil de pessoas aqui no acampamento PHN Cachoeira Paulista, tá certo? Data de 9 a 13 de julho. Se você ainda está querendo, poxa, será que eu vou, será que não? Nunca ouviu falar? Vem para cá. 9 a 13 de julho, o tema do acampamento desse ano é salvação, esperança e júbilo. Jota, última perguntinha para a gente encerrar esse bloco aqui. Que feridas você carrega, tá? Desse tempo de afastamento de Deus? Você acha que ainda tem resquícios de algumas coisas e tal? E como essas feridas, te ajudam? Parece ambíguo, né? Mas como aquelas feridas desse afastamento de Deus te ajudam na sua missão hoje? Nossa, eu acredito, Peter, que as maiores feridas que eu tenho assim na minha vida estão dentro do meu coração. Daquilo que o pecado fez, deixou essa marca, essas marcas que o pecado deixou em mim. Então hoje eu carrego essa culpa de ter sentido essa anestesia, de ter me ferido, e às vezes eu acabava até ferindo os outros, por aquilo que eu acreditava não ser ideal para a minha vida, e aí eu refletia nos outros. E a forma que eu enxergo hoje, como elas me ajudam, é vendo que a minha régua precisa ser pequena para medir o outro. Nossa, e às bonito, vezes cara. A gente consegue assim ter uma régua muito grande para ver os defeitos, os problemas do outro, mas aí eu paro para observar da forma que Deus me quis, a forma que eu estava e a forma que Ele me acolheu, não apagando tudo, mas fazendo com que essas feridas ajudassem a curar outras feridas. É certo falar que só consegue exercer misericórdia quem recebeu misericórdia, padre? Em parte, sim. Em parte, sim. Isso me faz recordar também a passagem evangélica que fala do cisco, né? Isso. No olho do outro e a trave no seu próprio olho que você não consegue tirar. Então, é correto dizer, sim, que quem recebeu muito, né? Então, ele vai amar muito, como o evangelho diz isso também. Então, eu digo em partes porque não é muito bom limitarmos a ação de Deus, né? Então, Deus pode tudo, Deus pode agir também muito em quem acha que não recebeu misericórdia, mas no frigir dos ovos ali, todos nós somos alvos da misericórdia de Deus, que nos resgata, que nos impulsiona, que sabe tudo, né? Então, eu acho que a nossa oração diante do Senhor, sempre nessas experiências, assim, até mesmo de feridas, é como São Pedro dizer: Senhor, tu sabes tudo. E depois pode dizer: tu sabes que eu te amo. E o Senhor nos acolhe querendo constantemente a nossa conversão, nos acolhe com amor e nos impulsionando para frente para sermos melhores, para não permanecermos ali no pecado, né? Por isso, por hoje não. Gente, sabe por que eu gosto desse programa? Porque todo dia eu aprendo uma coisa nova. Toda terça, né? Não é todo dia o programa? Toda terça eu aprendo uma coisa nova. Ó, uma que eu aprendi muito bonito, né? Claro, a gente já sabe, mas fica forte isso, né? Nós fomos alvos da misericórdia, então a nossa régua ela precisa ser menor, porque todos nós temos defeitos, né? Agora, isso que o padre falou também foi muito importante e para mim é novo. A misericórdia de Deus não depende da nossa misericórdia, né, padre?
aqueles que acham que não foram alvo da misericórdia, Deus está ali por cima de todas as situações, exercendo, sendo misericórdia a todos nós. Então, imagina que você não foi alvo da misericórdia, não, apesar da não misericórdia dos outros, porque Deus, Ele é misericórdia a todos nós, tá bom? Gente, próximo bloco, vamos falar do hino, da produção, do que nós estamos preparando, acampamento PHN, muita coisa legal. O Jota vai continuar aqui também, beleza? Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos de quê? Sentinela da manhã anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão ao pecado, dizer não, só vem, este mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa Ele libertar, dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão ao pecado, dizer não, só vem, esse mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa Ele libertar, dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Vou voar para o céu. Vem também, Ele chamou. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação! Tem mais clipe. Bem-vindos ao PHN 2025. Salvação, esperança e júbilo, tá aí, galera. Primeira mão para você que nos acompanha pela rede Canção Nova de Comunicação
o clipe do hino do PHN 2025. Que alegria ver esse resultado final, né? Então, ó, muito trabalho, muito esforço. E agora, neste segundo bloco, o programa PHN ele dá uma mudada, tá bom? Agora, o âncora, o entrevistador do programa é o Padre Edson. E nós estamos aqui com, enquanto vai passando o clipe aí, eu vou conversar com pessoas que foram importantíssimas na produção, na execução, gravação, enfim, todo o bastidor deste hino que você acabou de assistir, tá bom? Primeiro, boa noite pro meu parceiro Carlos Tocco, meu irmão de comunidade. Esse cara aqui, ó, faz muito tempo, nós fazemos música aqui na Canção Nova há muito tempo, né? É por aí. Temos 40 anos de vida, pelo menos uns 42 nós estamos fazendo música. Tá certo. Temos aqui também o superintendente da gravadora Canção Nova, que é o Marcelo Chaves. Sempre, Peter. E o Lucas. Aí. E o Lucas. Gente, se nós gravamos esse clipe dentro de um aeroporto, foi por causa desse rapaz. Boa noite, Lucas. Obrigado, viu, irmão? Tamo junto. Boa noite, rapaz. É isso aí, cara. Então, gente, agora o Tô J Dantas vai dar um respiro neste segundo bloco e nós estamos aqui para compreendermos um pouco as inspirações deste clipe com este tema Salvação, Esperança e Júbilo, que é o tema do PHN 2025, e nós temos algumas curiosidades. Por exemplo, quando eu vi o clipe, eu falei assim, nossa, mas por que não começou à noite, terminou de dia, começou nas trevas e na luz? Todo mundo dá opinião nessas horas, né? Então aqui, a primeira pergunta é ao Peter, de onde veio a inspiração para esse clipe que nós vimos nessa noite? Olha, primeiro, você pode perceber que vamos passar por pontos desse clipe, né? Primeiro, o porquê do aeroporto. O aeroporto, a inspiração do aeroporto foi porque a logo do acampamento PHN desse ano tem a figura ali da águia. A águia, esse animal que busca o céu, né? Busca o ar, né? Soberano, ali, um caçador nato e tal. Então, estamos ali no aeroporto para poder dar essa conotação também de voar, né? De sair da região plana e buscar coisas mais elevadas, né? E o ambiente do aeroporto é legal também, né? Bem interessante esse ambiente da aeronáutica e tudo que envolve esse ambiente. E como foi traduzir isso em imagens com a ajuda aqui de toda essa equipe que te ajudou lá, né? O Tocco e também o rapaz que liberou isso. Traduzir em imagens. Traduzir em imagem. Primeiro eu vou falar dessa questão do senhor que o senhor falou, né? Por que não começar da noite e vir para o dia, né? Porque o PHN é o por hoje não. Então, na verdade, o clipe ele mostra a duração de um dia inteiro, que foi a produção do clipe. Nós chegamos lá por volta das 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, e fomos até às 10 da noite gravando, né? Então, foi a duração praticamente de um dia, né? Que é a nossa luta. A nossa luta é um dia inteiro, é o hoje, né? Então, por isso que a gente começa ali na parte da manhã, vai à parte da tarde. Parece que não, porque eu tô de casaco, mas tava um calor medonho, meio-dia. A gente tava gravando, né? E, graças a Deus, fomos aí o dia inteiro. Traduzir em imagem foi muito intuitivo, né? Acho que essa captação, vale ressaltar aqui também o empenho da Mangata Produções, na pessoa do Bruno Espíndola, que fez um trabalho, toda essa captação. Outra curiosidade, padre, todas essas imagens, todas essas tomadas foram feitas em uma câmera só. Uma câmera, gravando o dia inteiro. Então, claro, foi bem trabalhoso, mas essa captação, a galera e tal... Eu queria que vocês mostrassem também uma moça que não está aqui nessa mesa, mas que fez toda a decupagem do como seria, que tomada, pega assim, pega ali, referência de vídeo. Mostra ali a Amanda, a Amandinha ali. Vem cá, Amanda. Uma salva de palmas para Amanda, gente. A Amanda do Joãozinho. Aê, Amanda, vem aqui, vem aqui. Amanda, nervosismo. Ficou vermelha, Amanda. Mas a Amanda, ela fez, padre... pegou as referências de outros clipes e falou, olha, pega assim, as palminhas ali, ideia da Amanda. Ó, pega assim, pega de lá pra cá e tudo mais. Pegou firme com o Joãozinho lá?
Foi brava com ele. É né? também. Com ele não, né? Pra quem não sabe, a Amanda é a noiva já, né? Do Joãozinho aqui. Cadê É o isso João? aí. Tá ali. Aí, esse papel da Amanda foi de fazer o storyboard, né? Isso, né? Fazer o storyboard para onde a gente gravaria, como gravaria, que ângulo e tudo mais. Então, essa parceria da Amanda com o Bruno na captação e a nossa espontaneidade ali no momento também acabou resultando nessas imagens aí, no que foi a captação. Agora tem Obrigado, uma Amanda. pergunta Salve que... de palmas para a Amanda de novo, gente. Muito interessante. Como a Amanda veio aqui, eu acho que essa pergunta cabe para todos os que estavam ali, participaram, até a banda, né, PHN, que não está aqui, né, nessa bancada, mas que pode vir aqui também para falar alguma coisa em relação a isso. Houve algo nos bastidores que marcou assim um pouco mais na gravação desse clipe? Então serve para você, ou para o Toco, Marcelo, ou até mesmo alguém da banda, né, que esteja aqui perto, que queira vir aqui falar. Aqui, ó. Ó, Rafael, Tá aqui o Rafael quer falar. Vem aqui, Rafael. Deixa Uma eu falar salva de primeiro. palmas pro Rafael Esperança, baterista. Eu Aê! queria falar primeiro, padre. Eu tenho lugar de fala aqui. Eu sou mais velho. Tem que obedecer, tô brincando. Uma grande curiosidade que ninguém sabe, que o nosso amigo Samuel, que tá tocando guitarra ali, olha que cara boa que ele tá fazendo, padre, no clipe. Ele estava com dor de Aí, dente ele nesse dia, o pobrezinho, gente. Apareceu ali, cara. o pobre. Não foi, Chega- Samuel? Com a boca Chega aqui, cheia, Samuel. coitado. Deu, Foi um deu. guerreiro, cara, guerreiro. Salva de palmas, Samuel, que ele deu Salva sangue. de palmas pro Aqui é ao Samuel vivo, Ferreira. né? Deu sangue. Parceiro. Ele tá comendo. Agora o dente tá bom, ele tá comendo, né? Mas, gente, ó, vale a pena ressaltar mesmo. O inchadão terminou o dia, né? Inchado, dor de dente, mas gravou o dia inteirinho com dor de dente, cara. A esperança. Fala aí, Rafa. Essa pergunta acho que foi perfeita. Eu vim pensando já há uns dias já, e aí eu falei, cara, se alguém fizer essa pergunta exatamente... Por isso que não seja eu. E eu não Ele gosto só ia muito falar, de falar. Eu ele não só ia gosto. falar se fosse essa a pergunta. Se fosse essa pergunta, eu ia falar. Perfeito. Então, foi... Deus sabe a gente gravou nos dois momentos, né? Manhã, na hora do almoço e à noite, né? E foi impressionante, porque ali eu vi realmente a ação de Deus. Porque chuva. A gente, durante a gravação, durante o dia, na parte do almoço ali, parte calor, né? O Bruno, em algum momento, o Bruno Espíndola, um abraço, do Mangata, ele falou pra gente que em Taubaté tava vindo uma chuva violenta. Ele tinha Na acabado previsão de do ver. tempo tava chuva. Na previsão, mesmo, a gente arriscou esse clipe, né? A gente arriscou a gravar. E muita fé, realmente. E aí, durante o dia, aquela nuvem de um lado, escura, o Bruno dando a notícia pra gente. Eu falei, cara do céu. E rezando. Tava ali só no cantinho rezando. Aí passou, cara, aquela nuvem passou impressionante, assim, ó. Ela passou em cima da gente e foi pro outro lado. E foi impressionante. E à noite, no último take do vídeo, no último take do clipe, começou a chover. Graças a Deus a gente conseguiu gravar todas as cenas, né? Foram vários takes, várias cenas, mas eu acho que ali foi realmente a ação de Deus. Porque choveu em Taubaté, cidade perto, e choveu aqui em Cachoeira. O meio, Guaratinguetá, não choveu. Não choveu. Cara, foi impressionante. Graças a Deus. Isso aí marcou muito. Eu lembrei disso e foi a pergunta. Muito bem. Bem lembrado. E o Marcelo, teve alguma coisa assim que Complementando isso que o Rafa disse, no dia da gravação, eu não estive presente, porque eu estava com uma locação marcada no bairro do Gomeral, que fica bem para cima de Guaratinguetá. E eu me recordo que eu estava indo para o bairro do Gomeral, eu nem consegui chegar, porque choveu muito. E eu falei, meu Deus do céu, o clipe. E eu olhava para Guaratinguetá, eu não conseguia ver Guaratinguetá, porque eu estava no meio da chuva, e era um chuvão. Falei, não é possível. Aí eu vim embora, fiquei ainda mais um tempo em Guaratinguetá, vim embora, e eu acho que eu perguntei pro Biel, pelo WhatsApp, no meio do caminho, lá, Biel, e o clipe, como é que tá aí? Ele, Chavão, não tá caindo uma gota. Eu falei, mas não é possível, tava caindo um dilúvio na Serra Eu da estou Mantiqueira. vendo. Ele, não, Chavão, não caiu uma gota aqui. Cara, Deus seja louvado. Foi toda essa perspectiva realmente espiritual para que desse certo ali a gravação do clipe. E eu me recordo, na primeira vez que o Peter chegou para nós ali na gravadora, de maneira muito especial para mim, pro Toque e pro Gabriel, falou, cara, eu acho que eu quero gravar o clipe no aeroporto. Pegamos uns aviões, agora foi clipe, você pirou, cara. Ei, Mano, mas peraí, não, aterriza. Mas por que isso? Aí ele foi explicar, né? Esperança, salvação, júbilo, foi trazendo ali a ideia, a inspiração. Aí ele falou, cara, vocês topam? Eu falei, mano, é um louco falando com três loucos. Bora, vamos fazer o negócio acontecer. Não é verdade, lá a gente não nega muita inspiração, não, padre. Não nega. Negócio cheio, não, é de Deus.
Vamos fazer o negócio acontecer. E aí? Ô Marcelo, olha, você me fez lembrar do... O Eugênio Jorge, certa vez, há alguns anos atrás, veio da formação para os padres aqui da comunidade Canção Nova para partilhar da experiência dele com o Padre Jonas. Então, em um determinado momento, ele estava partilhando de algum encontro que aconteceu na cidade de Cruzeiro, no estádio, um estádio que era aberto, né? Não era coberto, e tinha a mesa de som, tudo lá, caixa e tal. Estava armando, não sei se vocês já escutaram essa história, né? Uma tempestade daquelas, de acabar o mundo. E eles rezaram, né, para que Deus afastasse, né, a chuva, para que não prejudicasse o encontro, mas também o áudio, tudo que ali estava, não é isso? E tudo bem, não choveu, fizeram o encontro, terminaram, e quando eles saíram, né, desse estádio ali, desse local, a cidade estava toda molhada, assim, não apenas molhada, mas com sinais de enxurrada, assim, e não choveu lá dentro. Como não lembrar dessa experiência, nessa experiência de vocês Justamente. também, né? Choveu muito na Mantiqueira. Choveu Agora, muito. vale de fato falar um pouquinho com o Lucas também, porque, cara, isso eu posso falar, o como nós entramos em contato com esse cara, porque assim, nós tentamos de todas as maneiras conversar com o coronel, tenente, brigadeiro, né? Enfim, todos os docinhos da festa, tentamos falar, não conseguimos falar. E o Gabriel Correia, o Biel, né, que é o nosso coordenador lá da gravadora Canção Nova, falou, quer saber? Vou pegar o telefone aqui na internet mesmo, vou ligar avulso. Quem atende? Esse cara. Meu, não foi o brigadeiro, não foi o coronel. Cara, de repente caiu na mão certa, na pessoa certa. Um cara que já tinha uma certa proximidade com a Canção Nova, já conhecia, já tinha vindo no acampamento PHN e fez tudo acontecer. Primeiro assim, Lucas, obrigado mais uma vez por ter vindo. Quero mandar um grande abraço para a Rede Voa. Para quem não sabe, temos um aeroporto em Guaratinguetá, tá bom? Que se Deus quiser vai ampliar a sua capacidade de receber voos aqui, porque nós temos o circuito da fé aqui, várias pessoas vêm para cá. Imagina um aeroporto crescendo aqui pertinho, quanto que vai agilizar e facilitar a todos nós, né? Exatamente. Então, Lucas, como é que foi para você receber essa ligação inusitada de um clipe gravado no aeroporto de Guaratinguetá? Boa noite, irmão. Boa noite. Primeiramente, achei que era brincadeira, né? Você pensou, cara? É um trote, né? Não é verdade, não. Mas aí eu vi que o Gabriel tava falando bem sério, né? Daí eu falei assim, pô, Gabriel, a minha primeira experiência divina, assim, com o Espírito Santo foi no PHN. Foi no Luau do Brás. Falei assim, eu vou fazer o que eu puder aqui, porque eu não comando o aeroporto, eu tenho superiores, vou fazer o que eu puder e o possível e impossível para que dê certo. E foi desenrolando no caminhar da conversa com o Gabriel. Passei para meus superiores, eles falaram assim, a gente vai ver o que pode fazer, e foi desenrolando questões. O tempo não ajudava, passava para um, passava para o outro, e no fim o meu chefe, o Jerônimo, falou assim, não, pode fazer. E só me manda depois o clipe quando estiver pronto. aí eu consegui uma autorização, daí eu falei assim, e agora e as aeronaves? Como que eu vou usar as aeronaves, sendo que não é da Rede Voa, né? Elas estão ali angaradas ali, então não tem proprietário. Falei assim, vou falar um por um. Vou conversar com um por um. Você falou com um por um dos donos dessas aeronaves. Cara, imagina o trabalho. Aí eu falei, vai ter uma gravação, da Canção Nova, ninguém vai entrar na aeronave, ninguém vai tocar na aeronave, não vai estragar. Eu me comprometo aqui a estar movimentando ela. A gente só quer usar ela como cenário. Daí, graças a Deus, todos toparam, né? Falaram assim, não, pode usar. Depois me manda o clipe, eu quero ver também. Todo mundo querendo Vai aumentar a visualização. Então, foi bem divino, né? O dia foi divino. Até um dos takes, falei assim, tem um pôr do sol aqui muito bonito, só que o tempo estava fechado, né? Então não dá para pegar o pôr do sol. Aí Deus abriu o pôr do sol, né? O final, Deus abriu ali para pegar o pôr do sol, que eu tava falando, é uma cena que fica bonita e tal. Então foi bem na providência mesmo. Que legal. Essas pessoas que entram na vida da gente, né, Marcelo, que fazem o impossível se tornar possível, né? Porque imagina, cara, que
Não é coincidência, né? A gente conhece que na Canção Nova nada é coincidência, tudo é providência. O cara certo que teve uma experiência com o PHN, justamente ele atender aquele telefone, né? E conseguir o contato com as pessoas, os proprietários do avião, o aeroporto. O dia do aeroporto foi tranquilo, né? Cara, é muita coisa que a gente experimenta assim nesses bastidores, né? É uma espiritualidade que a gente vive com as pessoas, eu posso até dizer sem medo, que colaboram com a Canção Nova, né? Pessoas que um dia viveram essa experiência e colaboram com a Canção Nova todos os dias, mês a mês, entendendo que essa missão ela foi salvífica primeiro para o coração dela e leve isso adiante. O Lucas traduziu muito bem isso. A primeira experiência divina com o Espírito Santo foi aqui no acampamento PHN. E mais do que fazer um favor, acredito eu, como ele disse, foi realmente colaborar, entendendo a salvação, a esperança e o júbilo que um clipe como esse, a partir do lançamento agora no programa PHN, de tudo que vai acontecer até o acampamento PHN, a salvação que um clipe como esse vai levar também para o coração das pessoas. E você falando isso, eu lembro quando vamos gravar no aeroporto, vamos gravar, a ideia é legal, é bacana, vamos juntar aí as ideias e vamos fazer a coisa acontecer. Só que a gente não esperava, né, a quantidade de... Vou dizer regras aqui, normas, para se acontecer um clipe como esse. É muito difícil entrar no Cada hora, ou era o Pito, ou era o Gabriel mandando WhatsApp. Chavão, apareceu isso, Chavão, apareceu aquilo. Eu falei, mano, vamos tentar até onde der. E aí, do nada, o Gabriel, cara, você não vai acreditar. Falei com o Lucas lá do aeroporto, telefone lá, e o cara tá ajudando tudo pra gente, e foi realmente desse jeito. E aí Deus coloca as pessoas certas, nas horas certas, no momento certo, né, para colaborar, porque Deus também entende A providência. a providência e quantos corações vão ser resgatados através de um clipe como esse. É isso aí. E o interessante da O Lucas providência... já tem emprego de produtor garantido na TV, viu? Se Esse precisar, é bom, tá, cara? esse Porque é é um bom. baita produtor. Responsável. É um baita produtor, cara. Gente, Ó, eu asseguro o currículo Chaves, aqui. ele ficou o dia inteiro, porque assim, não, pode usar o aeroporto, só que você, que a regra foi essa, você fica lá, você é responsável pelo aeroporto. E ele ficou o dia inteiro com a gente. Esse cara, ó, teve umas interações aqui, deixa eu ler rapidinho antes da gente terminar o bloco. Foi feita uma enquete aqui, o que você achou do hino do PHN 2025? A Camila, no céu a nossa festa vai bombar, já recortou uma frase da música. A Adriana Oliveira, sensacional. A Elo, incrível, achei o máximo. Primeira vez que vou esse ano. Evaí, top demais, chega a pegar em 2025. A Heloísa May, que mais aqui? A Luciana, top demais, sem comentários. Mas você comentou, filho. Tem comentário sim. Sem comentário, Comentou, top demais. Ele comentou. A Érica, massa demais. O Raí, bom demais, entregou tudo. Não sei o que significa, mas deve ter sido, né? Bom, entregou tudo. A Ariane, maravilhoso. A pedagogia. Não sei, os usuários aqui são legais, né? Sensacional, maravilhoso, esplêndido. A Luana, maravilhoso. A Carlinha, amei. Prepara para o PHN desse ano, na contagem regressiva. O Caio, só falta a coreografia, não sou eu que vou fazer, tem coreografia. Nem eu. Tá? O pessoal da produção do programa fez a coreografia, já você vai ver uma dancinha, né? Não somos nós, tá, gente? Não somos nós. vai ter uma galera que vai dançar. Ainda bem. No making off, né? Vai ser um making off, porque o pessoal gravou a coreografia da música, tá bom? Então, é a preparação da coreografia, minha gente. Tá? Olha só. E antes de encerrarmos, né, esse bloco, uma pequena consideração sobre a providência divina, né? Que aqui nós estamos falando da providência para nós, né? Da Canção Nova, para a providência do clipe, que deu tudo certo, graças a Deus. Mas o Lucas está aqui presente. Eu fico imaginando também, né, no coração dele, né, o quanto você colhe da providência de Deus em sua vida, né? Em poder fazer isso para ele também, talvez até como um agradecimento por uma experiência que você viveu aqui em Luau, no PHN, né? Para mim foi muito gratificante, né? Não tem dinheiro que pague, né? O Pedro falou, fiquei o dia inteiro, ficaria de novo, não mediria esforço para isso. Porque foi gratificante presenciar e saber que vai tocar algum jovem, né? Então, como me tocou um dia, vai tocar algum jovem vai ser chamado devido ao clipe. Então, o pouco
eu falei nos bastidores ali, o ambiente aeroportuário encanta. Sim. Então a aviação encanta, né? Então quando você está dentro da aviação, você fica encantado. Então por que não encantar com a aviação e encantar com Deus junto, né? Por que Nossa, não legal. juntar as duas? Então foi quando o Gabriel entrou em contato, para mim foi um prazer estar ali com ele. Para mim a mente vai além, né? Então a gente Certo. faz assim, pô, vamos mostrar o ambiente aeroportuário que encanta tanta gente, tanta criança, tanto jovem. Vamos mostrar com Deus. Por que não, né? Que legal. Amém. Muito Ó, bom. Nós vamos pro intervalo. Eu vou pedir pro Carlos Tocco ficar, porque nós vamos falar sobre a composição, porque isso, gente, olha, eu vou falar para você, viu? Compor o hino do PHN não é tão simples, né? Mas é interessante ver essa questão da composição. Eu não vou conseguir, né, Marcelo, falar com o Tocco? Não vou conseguir. Então tá bom. Então a gente vai gravar, então, um pós-programa aqui, falando um pouquinho sobre a composição, e nós vamos colocar no nosso Instagram. Não conhece o nosso Instagram? PHN Underline Ó, oficial. rapidinho, Fala aí. rapidinho, só uma atualização aqui, em tempo real, tá? Opa! Até o presente momento. 10.419 visualizações já do clipe desde o seu lançamento na tarde Cara, de em hoje. pouquíssimas horas. Será que até o final do programa 15 mil? Eu falei nos bastidores, ó, 15 mil. Até o 15 final do mil? programa, 15 mil. 15 mil. 15 Então mil. vai lá, entra no YouTube, manda aí pros seus contatos, Arroba Música tá Canção bom? Nova, tá lá. Arroba Música Canção Nova, o clipe tá lá, manda pra todo mundo, vamos chegar a 15 mil até o final do programa. Belezinha? Gente, roda mais um pouquinho de clipe aí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Valeu! O amor de Deus nos trouxe aqui e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão, ao pecado dizer não, só vem, este mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar, dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Oh, 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 oh. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Aê, minha gente! Já curtiu o clipe? Ainda não? Vai lá, Salvação, Esperança e Júbilo no YouTube pra você curtir, beleza? PHN Underline Oficial é o nosso Instagram. PHN Underline Oficial. Você pode ver tudo que nós estamos colocando de bastidor do clipe, tudo, informações privilegiadas sobre o acampamento PHN, tá bom? Que já está chegando, tá às vésperas, gente. Nós estamos aí praticamente há um mês no acampamento, 500 mil de pessoas aqui em Cachoeira Paulista para acompanhar esse espetáculo de busca de santidade. Vários jovens, famílias, enfim, uma galera que vem para girar a camiseta, para acompanhar as pregações, enfim, muita coisa boa no acampamento PHN. Atrações? Tem demais. Vou falar algumas atrações de show para você. Ó, Eliana Ribeiro, Emanuel Stênio, Fraternidade São João Paulo II, Ministério Amor e Adoração, Flávio Vitor, Colo de Deus, Frei Gilson, Show PHN. O Show PHN ainda vai ter gravação ao vivo de música durante o show. Olha, lindo, lindo, lindo. Rosário da Madrugada,
vamos ter Luau do Braz, vai ter Luau do Braz, alguns pregadores, Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, Moisés Rocha, que vai estar pregando pela primeira vez no acampamento PHN, o Renan, que Renê. É o Renê Viana. O Renê vai estar pregando. Diácono, É um jovem aqui da Canção Nova, prega muito bem. Seminarista, né, padre? Seminarista. Já vai pregar como diácono, né? Será diácono agora no dia 29 de junho. Já vai pregar como diácono. É isso aí. Vai celebrar a de missa Deus. com a gente também aqui o padre José Augusto, o padre Adriano Zandoná. Olha, tá incrível. Você não pode perder esse acampamento PHN deste ano, tá bom? Tem um make-off para mostrar para vocês. Pode ser, produção? Tem um make-off da dança, é isso? Um pedacinho do que os jovens estão preparando para dança, tá bom? Coreografia, essas coisas que gente para mais de 40 anos não vai muito bem, não. No meu caso, no caso, né? Então, vai lá, jovens dançando para o planeta Terra. Rola aí o making-off da coreografia que já vai estar pronto. Vai lá. Pessoal, a gente está aqui hoje. Eu sou a Maria da produção do PHN. Esse aqui é o Douglas dos eventos. Dá oi. Oi, tudo bem, gente? Essa aqui é a Larissa, que também trabalha no eventos. A gente está aqui gravando a coreografia, né? Coreografia do hino oficial do PHN 2025. E vai ser bom demais. Fica ligadinho. Beijo! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Manuela, a gente é o Ministério de Dança, Jovens Canção Nova, e a gente está aqui gravando o hino oficial do PHN. E aí, Miriam, o que você está achando? Oficial, tá? Incrível, gente, acompanhem. Acompanhe mesmo, ó. Pega o cenário, pai. Pega o cenário. Pega o cenário, pai. Pega aí, dá um 360 pra nós, Manu. Pega. Dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Ah, falou que eu não vou conseguir dançar isso aí, gente. Eu vou conseguir. Vou conseguir nada. Tá certo, gente. Como é lindo, né? Ver a galera curtindo, dançando, fazendo a coreografia. Obrigado, Ministério de Dança Canção Nova. Obrigado, pessoal da produção aí. O Douglas aqui, gente, ó, tá aqui. Foi lá gravar a dança, tá aqui, pegando também imagens pra nossa produção também do Departamento de Eventos. Ó, gente, nós vamos voltar aqui com a conversa com o Jota, que tem coisa pra gente falar ainda. Mas eu vou falar pra você o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar pra você. Gravadora Canção Nova. Eventos. TV Canção Nova. Gente, todo o sistema Canção Nova de comunicação vai comunicar durante os dias de PHN só PHN, tá certo? Então vai ser uma ação conjunta entre TV, mídias sociais, vai ser uma enxurrada de PHN, de conteúdo, de palavras fortes das pregações, trechos marcantes dos shows, a movimentação da galera. Tudo vai comunicar PHN. A Canção Nova vai virar um planeta PHN, tá? Então, tá todo mundo se empenhando para isso. O site do PHN já está no ar. Vai ter muita coisa boa no site também, tá bom? Para quem não sabe ainda, é phn.cançãonova.com. É o nosso site, phn.cançãonova.com. Você consegue entrar aí no nosso site e ver várias coisas bacanas também, tá bom? Vai ter transmissão simultânea, vai ter atividades aqui no palco do Rincão, lá no palco central, enfim. Gente, nós vamos respirar PHN em julho, tá bom? Então, quero aproveitar e agradecer a todo mundo envolvido, porque, de fato, esse clima PHN é muito diferente na Canção Nova, é muito legal, tá bom? Ó, deixa a gente até aflito falar o negócio, porque é tanta atividade, irmão, que, pelo amor de Deus, tá bom? Deixa eu parar de falar do PHN, né? Jota, irmão, PHN, por hoje eu não vou mais pecar, buscar a santidade. Cara, que loucura é essa? Hoje você trabalha nas mídias sociais, você evangeliza também nas mídias sociais, né? Como é que foi você dar essa guinada
de um cara que era de BGE, não era tão assim, e de repente vai para uma mídia social, um jovem falando sobre Deus, sobre castidade, sobre vida de santidade. O que deu na sua cabeça para fazer essa mudança toda, cara? Nossa, eu acho que Deus ele foi se utilizando das redes sociais para minha própria conversão, sabe? Eu lembro que no início eu gravava vídeos quando eu estava indo trabalhar. Então eu ficava partilhando ali, me arrumando para ir para o trabalho. E no início eu fui assim também duramente criticado, né? Então eu era um católico não praticante. Eu era, vou dizer, de IBGE, talvez. Mas estava na missa sempre. Mas não entendia tanto sobre algumas coisas, como castidade, como modéstia. E daí eu fui duramente criticado por aqueles que sabiam um pouco mais, né? A régua talvez não estava tão curta como deveria. E aí, nesse processo de estar ali nas redes sociais e aquele negócio foi viralizando, eu fui sentindo essa necessidade de viver mais. Então, eu comecei a partir disso, né? Dessa busca pela prática real da fé católica, pela busca assim, do céu mesmo, através das redes sociais, por causa desse ministério que Deus havia confiado, sabe, assim, no início. E foi algo muito espontâneo. Não era o sonho da minha vida, não era a minha pretensão. Eu não queria fazer esse tipo de coisa, porque eu sei também das minhas falhas, sei das minhas feridas. Mas Deus confiou e eu fui seguindo. Que legal. Olha, interessante, porque você mencionou as críticas. Então, vem bem de acordo com a próxima pergunta. Então, quando você é criticado, geralmente nós queremos, né, desanimar, algo assim. Mas uma realidade que é muito comum nesse meio também é que muitos buscam aprovação, né, em cima daquilo que posta. Aí já fica lá conferindo, meu Deus, vamos ver quanto vai dar de like, alguma coisa, ou visualizações e tal. Muitos jovens vivem essa busca de aprovação também, né? Às vezes nas redes sociais, mas na vida, às vezes nos grupos também. Que conselho você daria para os jovens, né, que nos acompanham, que estão buscando aprovação? Se não nas redes sociais, às vezes está buscando aprovação em grupo porque não se dá bem com a família, não se encontra bem em casa, com o pai, com a mãe, e aí ele procura este grupo, às vezes só com esse objetivo de aprovação. Você acha isso correto? Que direção você daria para eles? Eu acho que essa busca pela aprovação é resultado, de fato, de uma ferida que nós carregamos, né, na nossa vida. No meu caso, eu passei por isso, pela minha família. Então, eu buscava aprovação em diversos grupos e tentava agir como tal para poder ser aprovado naqueles grupos. Mas eu acho que o que mudou isso na minha vida foi a minha experiência com Deus. Porque aquele que tem uma verdadeira experiência com Deus, ele vê que você percebe que você não precisa da aprovação de ninguém. Porque quando Deus conhece o seu íntimo, quando Deus conhece o seu coração, você vê que os outros passam, as palavras dos outros passam. Mas aquilo que Deus imprime no nosso coração, a partir da experiência que nós tivemos com Ele, aquilo permanece para sempre. Então, às vezes, as nossas falhas, as nossas feridas, faz com que a gente queira buscar essa aprovação. Mesmo também tendo uma experiência com Deus, a gente recai. Sim. Eu falo por mim, né? Às vezes esqueço de olhar para Ele e olho para os outros e acabo querendo também, às vezes, buscar essa aprovação. Mas eu acho que uma experiência verdadeira, assim, profunda com Deus, faz com que a gente não queira mais buscar essa aprovação dos outros. Principalmente nas redes sociais, que hoje muito me preocupa, porque eu digo assim, Senhor, eu lembro que quando eu comecei tudo isso, a coisa que eu mais rezava, eu dizia, Jesus, se isso for me tirar do objetivo, da tua vontade, se isso for por fama, se isso for por visualizações, afasta de mim. Afasta de mim. E eu lembro exatamente o dia, que foi na quinta-feira do ano passado, na quinta-feira santa. Eu rezava diante de Jesus isso, e pedi a Ele que me afastasse. Se não fosse da vontade dEle, que eu estivesse ali. Mas aí, com o tempo, eu fui compreendendo que, com certeza, era a vontade dEle, senão não estaria aqui hoje. Nossa, que legal. E também os frutos, né? Eu tô aqui com o seu Instagram aberto aqui. Cara, o que você acha que os jovens buscam em você, irmão? Eu acho que é interessante fazer essa pergunta. Sabe por quê, padre? O Jota, ele tem 276 mil seguidores no Instagram, né? Acompanhando os posts. Ó, vou abrir um dos posts aqui do Jota, tá? Uma média aqui do conteúdo que o Jota grava, 9 mil visualizações, 7 mil, que mais? 5 mil, 8 mil, 11 mil visualizações. Ele falando aqui, né? Falando. Não, na verdade, é mais visualização. Isso aí é curtida. É curtida. Você tem que voltar aqui, ó. É que é Instagram, desculpa. né? Instagram por aqui, não é se YouTube, você vê. Vai lá. Né? Mas é isso aí, ó, as curtidas, né? Mas essa média aí, 7 mil, 20 mil, ó, 20 mil numa foto.
que você acha, Jota? O que você imagina que o jovem está procurando no Jovem Jota? Nossa, às vezes eu queria até me perguntar isso, sabe, Peter? Porque eu não sei. Eu disse, Senhor, porque o Senhor me confiou tudo isso? Porque não me sinto digno, não me sinto a melhor pessoa a seguir o exemplo, mas eu acho que o que talvez aproxime as pessoas da realidade das redes sociais é a minha busca pela conversão. Que às vezes, talvez as pessoas apresentem o catolicismo daquela forma mais dura, que foi como me apresentaram quando eu falhei no início. Então, acho que as pessoas querem também, talvez, acompanhar pessoas que buscam mostrar a verdade. Não estou falando que é 100% sobre a minha vida, estou pensando mais nos outros. Às vezes eu tenho essa dificuldade de falar de mim mesmo. As pessoas procuram mas verdade, acho que buscam né? isso, essa proximidade de dizer assim, não, eu sou uma pessoa falha, eu estou falhando, mas eu estou aqui tentando melhorar. Porque assim, eu gravo um vídeo, mas é difícil viver aquilo que eu estou gravando. Então eu busco viver aquilo que eu estou gravando, porque é difícil. Você, de fato, ser católico praticante, você ser apaixonado por aquilo que você fala. Então eu acredito que talvez as pessoas busquem isso. Busquem pessoas reais, que falhem, que sejam falhas, que têm feridas, que já feriram também, mas que buscam melhorar em Deus. E os seus vídeos ali também é muito vida real, né? Não é grande produção, assim. Eu vou gravando de qualquer jeito, às vezes, nem editar direito eu edito, eu só vou lá e posto. Por exemplo, esse pessoal que cozinha, às vezes, no Instagram, e tem aquela grande produção e tal. Aqui é vida real. Então, as pessoas... Dificilmente eu ligo a luz. Aí eu pego a luz aqui da chácara mesmo para gravar e tá tudo certo. O padre me ajudou aqui, eu mostrei as curtidas, mas agora as visualizações. O padre colocou aqui, ó. Ai, Deus. 236 mil visualizações, 97 mil visualizações, 594 mil visualizações, vídeos de uma pessoa normal, real, normal, que está buscando Deus no dia a dia, né? É bonito ver essa busca das pessoas também por coisas sinceras e verdadeiras, né? Coisas reais, inclusive na fé também, né? Num mundo de tantas fake news, de tanta produção para poder maquiar a realidade, o povo, na verdade, parece que está buscando vida real, né, padre? Busca vida real, porque tem muita coisa mascarada por aí, né? Ô, Jota, e a experiência aqui na Canção Nova, como foi? Nossa, foi ano passado. Quando eu comecei a gravar, eu vi que o pessoal começou a comentar umas coisas assim. Você vai pro PHN? Peter, eu tinha 26 anos. Eu não sabia o que era o PHN. Com 26 anos de idade, sendo católico. Porque eu não me aprofundava tanto nem em buscar, né? Assim, através das redes sociais. E aí eu conhecia, eu dizia assim, não quero ir não, porque eu acho que é coisa só para jovenzinho. E eu já participava dos movimentos da igreja e não queria participar. Mas aí as pessoas foram me convencendo e eu vim viver o PHN. Eu não conhecia a Canção Nova, não conhecia a estrutura da Canção Nova, não conhecia o Monsenhor. Eu não sabia que era uma chácara, eu pensava que era um galpão, que é o que mais... Das poucas coisas que eu via, era aqui o rincão. E eu lembro que a única coisa que eu vi do Monsenhor foi quando ele morreu, que meu primo me mostrou. Ele fez, Jota, esse aqui é o Monsenhor. Júnior, esse aqui é o Monsenhor, ele morreu. Acho que ele vai ser santo. Eu disse, beleza, não entendi. Amém. Vim e vivi o PHN e tive uma experiência muito forte, né, de conhecer, de ficar assim abismado, que eu não entendia que era toda essa grandeza, o que era o PHN. E aí foi quando eu vim para viver de fato, né? Eu não vim para cá assim, sou um influenciador e quero ir para o PHN para tirar foto com o povo. Não, eu vim para participar das pregações, para participar de tudo. Eu vim até acampar, só que deu algumas coisas erradas, mas aí Deus fez com que desse certo para que eu estivesse aqui. Mas eu tive eu digo que uma reexperiência assim com Deus, sabe? Acho que ele me resgatou no dia que eu vim aqui, no PHN, que eu vivi cada pregação, que eu encontrei cada pessoa e pensei assim, Senhor, o que é que o Senhor quer da minha vida? Para eu encontrar com essas pessoas e eu poder contribuir na vida dela e na fé delas. E até pessoas que vieram e disseram assim, eu vim para o PHN porque você disse que vinha. Eu disse, pronto, agora eu virei o quê? Pelo amor de Deus. Mas foi uma experiência assim, transformadora na minha vida. E teve alguma experiência de chamado assim também que você viveu? Aí eu inventei depois, né? Foi passando o tempo, me apaixonei pela Canção Nova. Aí quem vem aqui quer morar aqui, né? Aí eu fiquei nisso na cabeça. Eu disse, não, quero ir para lá, quero voltar para lá. Aí eu inventei aquele negócio com o Frei Gilson de rezar rosário 4 horas da manhã. Eu disse, não, vou rezar o rosário às 4 da manhã, que eu não ia rezar. Eu disse, não. Peraí, você rezou com o Frei Gilson ou você fez o próprio? Rezei com o Frei. Com o Frei, eu não ia rezar com o Frei, porque eu disse, não, você pode rezar sozinho. Mas aí não sei o que foi que deu, fui rezar com o Frei. E aí, providencialmente, eu consegui vir para o acampamento de encerramento da Quaresma. E aí, quando eu cheguei aqui no acampamento de encerramento da Quaresma, na primeira missa que o Frei ele entrou, né, para celebrar, ele estava com a casula branca. E eu nunca esqueço que quando eu olhei para ele com aquela casula, meu coração ardeu.
Meu coração ardeu e eu não sei porque eu só chorava. Mas o Senhor imprimia assim muito forte no meu coração, sacerdócio. Eu dizia, Senhor, para mim é loucura. E você nunca tinha pensado nisso na vida? Não. Eu disse, para mim é loucura, porque eu tenho minha formação, eu estou buscando meu mestrado, eu tenho minha profissão, eu tenho minha independência financeira e agora o Senhor quer que eu seja padre? Eu não entendo o porquê disso. E aí no final, depois de muitas confirmações, foi quando eu estava buscando um padre. Eu só queria buscar um padre. Eu disse, se tiver alguém de Kleshman, eu quero falar sobre isso, porque eu não partilhei nem para os meus amigos que estavam comigo. E aí tinha um padre que estava vindo assim, pequenininho, baixinho, cabeça um pouco carequinha. Gordinho? Gordinho, não. Quando eu vi assim, ele estava vindo, eu desci correndo. Eu estava no quarto vão de escadas, é onde tem um negócio do bombeiro, assim. Eu desci correndo, que eu estava lá em cima, deitada. Eu disse, padre, o senhor, posso falar com o senhor rapidinho? Era o padre Edmilson. Por isso que eu falei. Posso partilhar com o senhor um pouco? Aí ele, pode sim, filho. Aí vem cá. Aí eu fui, comecei a conversar com ele. Eu não conhecia ele, não conhecia Jovens Sarados, nada. E aí comecei a partilhar desse chamado de Deus. Só que eu vi que as pessoas começaram a se aproximar para tirar foto com ele. Eu disse, meu Deus, eu vou me embora porque o padre é famoso. Eu disse, padre, vou lá. Ele, não, filho, fica aqui. Aí fiquei e partilhei com ele esse chamado de Deus para a minha vida, do sacerdócio. E aí foi quando ele, de forma lógica, me apresentou e disse assim, ó, você tem 27 anos. Você pode vir para cá, você pode começar a estudar filosofia porque você já adianta o processo enquanto você discerne onde Deus lhe quer. E é justo isso que eu faço aqui hoje. Eu estou estudando a filosofia em busca do sacerdócio por obediência a Deus. Não por vontade própria, mas por obediência a Deus. E o padre Edmilson tem esse incrível dom de estar sempre no lugar certo ali, né? Para acolher aqueles que são chamados ao sacerdócio. Então foi assim que você discerniu que isso era de Deus, com a conversa com o padre Edmilson, ou teve alguma realidade depois também? Os fatos que foram acontecendo, assim. Eu lembro que uma irmã, André, ela falou assim, comece a enxergar Jesus nos fatos. Foram 4 vezes que o Senhor falou durante o acampamento sobre a minha vocação. O primeiro ardeu no meu coração. Eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça. Deus não ia me chamar para o sacerdócio agora. Eu pedi uma palavra de confirmação. Quem estava rezando foi a Sônia Venâncio com o Frei. Aí, assim que eu perguntei, eu disse, Senhor, se foi isso, confirma nesse rosário. A Sônia parou a Ave Maria, que para mim é extraordinário, parar a Ave Maria, e ela falou, alguns jovens se sentem chamados ao sacerdócio e sentem medo. Eu disse, não, tem um monte de gente aqui, não foi para mim não. Aí no outro dia eu pedi de novo ao Senhor, Senhor, confirma isso para mim. E aí o Senhor me confirmou através de uma senhora que estava na nossa frente, assim. Rezou por mim e mais 2 irmãos. Os 2 irmãos já estão meio que encaminhados também para o seminário, e aí estava eu lá. E aí, por último, o Senhor me confirmou através das redes sociais, que foi para mim a maior loucura, através de uma rede social, que uma irmã comentou tudo o que aconteceu na adoração do último rosário, que o Senhor colocava mais uma vez no meu coração, chamado ao sacerdócio. Ela descreveu no sonho dela aquilo que eu vivi naquele dia. Então eu disse, não pode ser outra pessoa a não ser Deus nos fatos. Então foi quando eu vi que era de fato a vontade dele. Que lindo. Gente, vamos encerrar esse programa PHN, mas eu queria olhar bem para você aqui, ó, agora, eu e você, tá? Tá chegando o acampamento PHN, de 9 a 13 de julho, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Eu posso testemunhar para você que quando eu abri o meu coração e perguntei, Deus, onde é que o Senhor me quer? Ele começou a falar, começou a colocar pessoas, me encaminhou, me direcionou. E hoje eu vivo a espetacular experiência de estar inteiramente entregue à vontade de Deus. Eu pergunto para você, qual é a vontade de Deus ao seu respeito? Digo mais, e se Deus quiser falar com você no acampamento PHN? Tenha medo de vir, não. Venha. Porque mesmo no meio de uma multidão, Deus é capaz de falar somente com você. E Ele é capaz de mudar a sua vida para sempre. E Ele é capaz de colocar você no projeto dEle, que é muito maior do que o seu projeto. Então, esse PHN pode ser um divisor de águas na sua vida. Salvação, esperança e júbilo. Eu não tenho medo nenhum de errar quando eu falo isso para você. Vem para o PHN, porque Deus quer falar com você. Ele quer mudar a sua vida. Tenha certeza disso. Tá bom? Eu vou estar esperando você aqui.
você vai olhar para mim e falar bem assim, Peter, bem que você falou. Claro que vai acontecer. Porque de tudo que nós estamos vendo nos bastidores desse acampamento, eu não tenho dúvida. Deus está preparando algo para você. Tenho certeza. Vendo os bastidores de tudo que está acontecendo, Deus está esperando você aqui. Tá bom? Fica com esse barulho na sua cabeça essa noite. Tá certo? Jota, obrigado, irmão. Eu que agradeço. Deus te pague. No PHN você vai estar aí. Estarei aqui, com fé em Deus. Legal. Bem. Padre, sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre cada jovem, sobretudo nesta noite, para que não tenham medo de entregar os sonhos para Deus, para que Ele cuide de tudo. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima terça-feira, família. Deus abençoe vocês. Não esquece, tá? O clipe Salvação, Esperança e Júbilo tá lá no YouTube, tá bom? Vai lá para você conferir. Vamos lá, simbora! Pare hoje! Pare hoje de tentar fugir de Deus. Entrega a Ele tudo que você sofreu. É vida nova o que Ele quer te dar. Você não veio a esse mundo pra pecar. Começa a luta, mas eu posso garantir, a cada lágrima o Senhor será por ti.